Tente abrir. Ai, ai, ai. Tem alguém inscrito? Não? Luiz Humberto. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, para proceder leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2006. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e Leila do Flamengo, vice-presidente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Dr. Adilson Soares, Silva Pontes, Dr. Carlos Eduardo, Agemiro Pimentel, Luiz Humberto, Carlos Caiado, Marcelino de Almeida, Chiquinho Brazão, Jorge Felipe, Nadim do Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Dr. Jarinho, Luiz Carlos Ramos, João Cabral, Pastora Márcia Teixeira, Dioniso Lins, Jorge Pereira, Nereide Peidegal, Leila do Flamengo, Cláudio Cavalcante, Tereza Berg, Leomar Coelho, Lília Sá, Fernando Guzmão, Edson Santos, Cristiane Brasil, Carlos Bolsonaro, Renato Moura, 28, assume a presidência senhora vereadora Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente. Ocupa o lugar de secretária, a convite a senhora vereadora Cristiane Brasil. Encerra a sessão às 18 horas e 15 minutos. Vai para você? É exatamente. É exatamente. Próprio setor, né? Aprovada a ata, passa a ser o grande expediente. Quem é que está inscrito? Próximo orador inscrito, o nobre vereador Argemiro Pimentel, dispõe de 10 minutos. Isso aqui está rodando aqui, ó. Senhor presidente, vereador Ivan Moreira, senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes, assessores, imprensa, companheiros, eu não poderia deixar de estar presente nessa tribuna hoje para comunicar aos companheiros que na semana passada, aqui mesmo nesse plenário, eu fui acometido de um pico de pressão muito elevado e tive bastante mal de saúde, mas para minha felicidade estava ao meu lado o nosso querido companheiro Dr. Carlos Eduardo, que para minha felicidade constatou que eu naquele momento não passava bem. Então, o doutor Carlos Eduardo olhou para mim, achou que eu não estava legal, verificou minha pressão e me encaminhou de imediato para a sua clínica, atendendo com a melhor presteza possível, junto com seus companheiros de sua clínica muito bem instalada lá na Barra, e detectou, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, que eu, naquele momento, precisava de um atendimento bem profundo. Para minha felicidade, não houve necessidade de eu ser encaminhado para nenhum hospital. E, Carlos Eduardo, eu até pediria para que as câmeras da TV Câmara focalizassem que se encontra ali na frente da mesa do presidente,
porque eu faço questão de registrar essa fala. Ele teve um carinho especial para comigo, fez todos os exames, me medicou, e eu, graças a Deus, estou bastante melhor. E tenho certeza, senhor presidente, se naquele momento eu tivesse sido encaminhado para um hospital qualquer, certamente eu não estaria fazendo esse relato aqui hoje. Tão grave era a situação, e o doutor Carlos sabe disso. E para meu agrado, 5 dias depois, eu fui visitar o presidente da Assembleia Legislativa, que me fez um convite, e ele soube que eu tinha passado mal a esse ponto, e falou: olha, Argemiro, eu vou te encaminhar para um dos melhores cardiologistas do estado do Rio de Janeiro. E, por sinal, é companheiro seu. Eu falei: quem é? Disse: é doutor Carlos Eduardo. Aí eu fiquei muito mais feliz. Isso, doutor Carlos Eduardo, vem coroar o seu esforço, a sua luta, a sua grandeza como parlamentar, médico, o esforço que o senhor tem feito na visita dos hospitais, das pessoas carentes, dos necessitados. Isso engrandece a nossa Câmara Municipal, por ser o senhor um homem extremamente esforçado e preocupado com os problemas. Não é porque eu sou parlamentar, nós acompanhamos dia a dia nos jornais e nas televisões. Eu não tenho nenhuma dúvida que o senhor será um homem que terá muito sucesso na sua caminhada política pelos esforços que o senhor tem implementado em benefício da saúde do estado do Rio de Janeiro. Eu e a minha família, meus amigos, a minha equipe, lhe agradece profundo, no fundo do meu coração. Um beijo no seu coração, que Deus lhe dê todas as vitórias que o senhor necessitar na sua vida e condições para que o senhor também possa atender outros companheiros num momento tão grave como o senhor fez comigo. Queria também, senhor presidente, registrar que um outro dia eu estava assistindo, há alguns anos atrás, uma entrevista em uma televisão importante, uma das melhores entrevistadoras do Brasil. E ela entrevistava um deputado que eu tinha um apreço muito grande por esse deputado. Depois veio a ser senador e hoje participa do grande Senado da política nacional. No final da entrevista, a entrevistadora, inteligente como perguntou ao nobre parlamentar se ele acreditava em Deus. E ele disse que não. E a partir daquele dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, eu fiquei tão triste com aquele parlamentar e passei a não dar mais atenção às coisas que ele falava. Essa semana também, para minha tristeza, vi na televisão um bispo que não me interessou saber o nome nem de onde ele era, porque eu mudei de canal. Disse que Jesus também a passagem de Jesus pela terra não foi uma coisa importante. Jesus foi um homem comum, como nasceu o nosso nobre vereador Stepano Essessian e outros de nós qualquer. Aquilo também me irrita, pela fé que eu tenho em Deus. Porque eu estava há pouco comentando com companheiros no meu gabinete que Deus tem me ajudado muito por todas as dificuldades que eu tenho passado na vida. Haja vista isso que eu relatei agora, problema de saúde, que o companheiro estava do meu lado. E domingo passado, na televisão, acho que muita gente viu, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro fazendo a demonstração do livro da campanha da fraternidade. Senhor presidente, acompanhe que o senhor vai ficar encantado. Eu quero aqui particularmente parabenizar a CNBB. Foi uma escolha importante e que fala das pessoas, dos deficientes visuais, surdos, cegos e mudos, de modo geral, né? De todos os deficientes e todas as pessoas necessitadas e desamparadas. E durante aquela missa, senhor presidente, eu vi um cego fazendo a primeira leitura. E nós, em seguida, um mudo fazendo uma outra leitura, com os gestos. E eu me comovi bastante e queria dizer para essas pessoas que não acreditam em Deus e que acham que Jesus não esteve na terra, que na sua passagem, com a saliva de poeira e de cuspe, ele abriu os olhos de um cego,
que ele fez aleijado andar. Domingo, na missa matinal, foi demonstrado isso pela leitura do cego e do mudo. Jesus estava presente ali, mostrando para os homens que ele está presente em todos os momentos, em todas as dificuldades. Que essa reflexão que eu faço hoje também é agradecimento a Deus por tudo que fez por mim. E são esses momentos que nós estamos só comungando e pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas, por nós não podermos fazer mais, que a gente tem que estar fielmente a cada dia acreditando em Cristo, em Deus, na Mãe de Deus, na Virgem Maria, em todos os santos, porque as pessoas fazem questão de dizer que nós adoramos imagem. Jesus está presente em tudo. O poder de Deus derrete o ferro e o aço. O poder de Deus abre os olhos dos homens e faz o cego fazer a primeira leitura. O braille não foi o homem criou, mas foi Deus que colocou na sua cabeça que ele tinha que criar para que os cegos pudessem ler. Então, senhor presidente, eu não poderia de deixar em agradecimento a Deus pela fé, pelo amor que eu tenho por Ele e faço questão de publicamente estar sempre agradecendo de vir hoje aqui nesse plenário, registrar essas passagens, especialmente agradecer ao meu querido amigo Dr. Carlos Eduardo, que Deus o abençoe e que seja um político progressor no estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum senhor vereador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Vai ter que negar outro, porque tem vereador Jorge Mauro está inscrito, né? Não sei se ele vai aparecer. Ui, meu óculos. Ano passado ela foi, esse ano ela não foi. Tá vendo? Ano passado ela foi, esse ano. Terminada a primeira parte do grande expediente, faz a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe de 20 minutos. Esperar só um pouquinho que ele pode estar aí no cerimonial. Tá? Aí. Não estando presente, a palavra fica franqueada. Não havendo que quiser fazer outra. Vai tá aí? Tá bom? Não estando presente o nobre vereador Jorge Mauro, a palavra fica franqueada, não havendo orador inscrito, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autorização da vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora regimental, constituição de comissão especial composta de 5 membros, com prazo de 300 dias, com a finalidade de acompanhar e apresentar críticas e sugestões sobre todos os atos, esportivos ou não, praticados pelo poder público, bem como outros órgãos envolvidos com os Jogos Pan-Americanos 2007. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autorização do vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora regimental,
Concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a Eber Magalhães Lens César. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Requerimento de autoria, senhora vereadora Rosa Fernandes. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, Jorge Luiz Ferreira. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Paulo Serri. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao senhor José Manuel Durão Barroso. O excelentíssimo senhor José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão do Parlamento Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Stepane Cessian. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a Jair Ventura Filho. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Luiz Humberto. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao senhor Moacir Tomasquim. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Brizola Neto. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a excelentíssima senhora Ruth Pinheiro. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora da forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao ilustríssimo senhor Isaac Karapchevski. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dionísio Lins. Aqui a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 4 de abril de 2006, 18 horas. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Nadim de Rio das Pedras. Aqui a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, no dia 12 de abril, às 18h30. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aqui a mesa autoria do senhor vereador S. Ferraz. Aqui a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, no dia... Que dia é isso aqui? 19 de maio, 18h30. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aqui a mesa de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Aqui a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 22 de maio de 2006, 14 horas. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes. Aqui é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 22 de maio, 18h30. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do vereador Jorge Baboa. Aqui é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, 23 de maio, 18h30. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Aspásia. Aqui é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, 24 de maio, 10 horas. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Aqui é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 24 de maio, 18h30. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Guaraná. Aqui é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, 25 de maio, 18h30. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do vereador Carlos Caiada, que é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, 25 de maio, 10 horas. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 26/5, 18h30. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Pereira, requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 29 de maio, 18h30. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Patrícia Amorim, que é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, 30 de maio, 18h30. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento de autoria da vereadora Leila, do Flamengo. 15 mesa diretora, no dia de sessão do plenário, 31 de maio, 19 horas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tem alguém pela ordem? Palavra pela ordem, nobre vereador Marcelino da Almeida. A seguir, vereador Jorge Mauro. Só depois. Nobre Primeiro os vereador, mais velhos. Só depois, nobre vereador, sem alteração no serviço. Te espero. Te espero que eu vou te bater também logo. Já que tu está querendo briga, se prepara. Eu acho que é até um ato de racismo. Senhor presidente. Vai embora. Senhor presidente, senhores vereadores, ocupo hoje essa tribuna para elogiar o Carnaval do Rio de Janeiro, especificamente o Carnaval da Zona Oeste. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores carnavais, com muitos blocos, muita animação, sem nenhum acidente. Isso, para nós, é muito importante. Quero ressaltar aqui, Carnaval também de Bangu, onde foi criado vários blocos, que deu animação, criaram vários blocos, como o bloco do Cachorrão, teve bloco do Cachorrão, foi um bloco Bora, Marcelo. Vila Minhoca e o bloco do Queima. Muito bonito. E nós não podemos deixarmos de dar esse recado, porque, infelizmente, presidente, a imprensa não divulga as coisas que vêm da Zona Oeste, as coisas boas da Zona Oeste. Então, hoje eu não poderia deixar de dar esse recado sobre o nosso carnaval. Foi um carnaval lindíssimo. E eu quero parabenizá-lo, a Unido de Padre Miguel, que foi uma das do grupo B e que foi campeão, a Unido de Padre Miguel também, que subiu para o grupo B. Muito importante, porque é uma escola da comunidade da Vila Vintém, muito importante para nós. E quero também ressaltar, lá da Zona Oeste também, foi o Coreto, lá de Magalhães Basto, que foi realmente o vitorioso sobre os Coreto. Era um tema muito atual, que seria Carequinha no seu picadeiro da alegria. Quero parabenizar toda a comissão de carnaval, lá do Coreto de Magalhães Basto, um dos representantes, o Tadeu Vida, e sua comissão. Isso, para nós que somos da Zona Oeste, que deveríamos ter uma divulgação maior da imprensa, não se tem, mas quando acontece um acidente maior, aparece sempre nas primeiras páginas. Mas quando tem as coisas boas, que realmente foi hoje o carnaval, inclusive com a Escola de Samba Unido de Padre Miguel campeã, e o Coreto de Magalhães Basto, é importante. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a Unido de Padre Miguel e toda a comissão de carnaval do Coreto de Magalhães Basto, que o tema foi Carequinha no picadeiro da alegria. Muito obrigado, senhor. Agora é o senhor vereador, certo? Tem 2 minutos. Pela ordem, vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, Ivan Moreira, senhores vereadores, primeiramente, eu me dirijo ao Marcelino, quando foi subprefeito, inclusive eu dei uma medalha,
eu tinha que ele tinha uma visão voltada e falei com ele aqui dentro, ele teria uma outra visão, Stepan. Mas o vereador Marcelino, eu não posso nem lhe acusar, né, Marcelino? Até porque eu hoje estou vindo aqui por nota de televisão. Se eu achasse que tu fosse assim, apesar de você ter me dado os 2 minutos, eu já ia mandar te enquadrar na lei do racismo, né? Mas o senhor é candidato a deputado, é um cara que eu tenho o maior carinho, me ama, me adora, e é um cara totalmente voltado com a comunidade carente. Esses 2 minutos que você me deu foi só para a gente poder esperar que os vereadores desçam para trabalhar, né, André Gouveia, Stepan, para a gente dar continuidade no nosso trabalho, Jorginho, né, nossa grande Patrícia Amorim, nosso líder do governo, né, o Brizolinha Neto, nosso deputado federal, e uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que é o Cláudio Cavalcante, que eu acho que daqui a pouco alguém deve estar criando a secretaria para ele poder tomar conta, que criaram secretaria para todo mundo, só não criaram para nós, que somos do governo, mas não faço parte, né? Eu acho que eu sou governo, mas eu não sei como é que pode, Marcelino, tanta coisa ser dado para algumas pessoas, para outras nada são dados. Eu acho que eu devo ser o patinho feio, sirvo para trabalhar, para votar, para eleger um governo, mas eu não devo ter ninguém ligado a mim, todos os engenheiros, vim da Telesp, um quadro de engenheiro, que eu possa indicar, igual o Cláudio Cavalcante. Nós não indicamos. Agora, as pessoas que indicam são sempre as mesmas. Já estou ficando acostumado, até mesmo porque o nobre líder do governo, Paulo Serri, conta comigo nessa casa para poder fortalecer o nosso governo, não para poder eu indicar alguém. Eu não mudo para partido, nunca vou estar no PFL, porque quando eu tiver de falar mal, eu vou falar mesmo. E o que me traz aqui é uma coisa muito séria. Eu gosto de ouvir pessoas que têm esse compromisso. O Stepan, eu sou admirador dele, até porque em alguns momentos ele vem aqui e coloca a posição dele. O nosso doutor, que todo mundo elogiou, para dar continuidade na saúde, André Gouveia. Apesar de eu ter uma divergência com ela, quando ela fala para mim a respeito de projeto autorizativo, mas é uma pessoa atuante, séria, que está aí combatendo, somando, e veio dar uma nova norma. Eu acho que agora começa o ano, né, pelo menos 3 meses, que depois da eleição, aí para. Copa do Mundo, e vão se tratar de campanha estadual e deputado federal. Mas eu sou feliz, Cláudio, eu sou feliz porque aqui dentro dessa casa a gente não sofre racismo. Mas eu vejo que a televisão hoje mostra 2 pessoas formadoras de opiniões. Um jogador de futebol que ganha um salário altíssimo, Stepan, quando ele sai de uma partida de futebol e vai discriminar o companheiro. Isso é vergonhoso. Isso lá fora acontece. E nossos governantes, né, eu acho que o presidente veio tomar medida, dizer, olha, a partir de hoje a gente não exporta mais jogador para passar vergonha lá fora. Eu acho que acima do dinheiro está a moral, né? E fiquei triste, até porque o cara, quando comete uma falta no futebol, o cara sai atacando o outro, e ele nem sabe que em determinado momento ele chamou o cara de macaco, se ele de repente falou uma porção de palavrão. Porra, isso é vergonhoso num país onde eu costumo dizer que o racismo existe. Não vai existir para o Jorginho, não vai existir para o Jorge Mauro, não vai existir para alguns vereadores que são moreninhos, né, e mulatinhos. Eu sou negro, me orgulho de ter nascido numa favela, entendeu? Não é verdade? Tem aqueles caras que eles... às vezes, eu fico triste quando o cara é muito meu amigo e diz que eu tenho alma branca. Eu falo, pô, como é que pode, né?
alma branca, ele quer sempre alguma coisa, mas eu estou aí acreditando e já me afastando dele, porque o mais triste é hoje o que acontece dentro do Rio de Janeiro. Eu, sábado, fui visitar um funcionário meu na favela da Maré. Tinha a Rua da Feira e a rua ao lado. Em determinado momento, um tiroteio já generalizado, né, André? Você sabe disso? Que amanhã dizem que o vereador foi lá. Até peguei o telefone e avisei, olha, eu não posso lhe visitar, você como meu funcionário que teve um derrame, porque está tendo uma troca de tiro e eu não posso entrar, né? Fiquei no meio. E isso me deixa triste, porque, Cláudio Cavalcante, ninguém quer acabar com isso. Agora, a população não está conseguindo. As pessoas de bem que tem dentro de uma favela, como é que fica? Aí, companheiros que já estão em eleição, vão vir aqui dizer que eu estou falando do secretário, que eu estou falando do governo estadual, que eu estou falando... Isso não me importa. Eu só estou dizendo que fica difícil as pessoas hoje que moram numa comunidade, Marcelino sabe disso, e o vereador entrar numa comunidade. Tem que se ter uma ação, um plano estratégico para se dar segurança para aquele que trabalha na comunidade. Pô, hoje você vê que não sabe quem matou, nunca ninguém sabe quem matou, mas morreu alguém, um cidadão. Então, são essas ações que se preocupam. Eu acho que quem hoje toma conta da saúde deu uma nova visão, uma visão que eu queria que seja tomada também, André, presta atenção, que hoje, quando você tem uma criança na escola, as escolas de que estão hoje alfabetizando, né, ensinando as crianças, você não pode mais repetir ano. Você sabia disso? Não se pode mais repetir ano. Você é obrigado a passar a criança de ano. E o que é mais grave é o preço das escolas. Não tenho nada contra. Uma escola hoje, para você botar uma criança, Bolsonaro, é mais caro do que uma faculdade. Como é que pode isso? Como é que pode? Você está pagando mais caro para botar uma criança ali naquela escolinha, apesar do número de creches que nós temos na comunidade não ter jeito. Então você bota para alfabetizar e é 600, 700 reais, o mais barato. Em que condições, Stepan, essas pessoas vão poder disputar o mercado de trabalho? Aí vem o racismo. Aí você pergunta, eu queria dar um emprego para um amigo meu. Ah, tudo bem, tu vai mandar para lá, vou. Como é que ela é? É lourinha, gordinha, magrinha? Isso é o racismo é geral. O racismo só não é financeiro. Tem condição, o nego tem que engolir. Tem o poder, tem que engolir. O cara tem duas opções. Dele chegar e dizer, você é um negrão, dizer, graças a Deus, sou um negrão, vim na favela do Jacarezinho, e se ele ficar de muita larelé, eu falo para ele, meu irmão, só tem dois jeitos. Tu registrar o seu olho inchado, ou inchar o meu. Porque hoje nós estamos vivendo, Stepan, num país, e estamos fazendo lei de um desrespeito muito grande. O carnaval veio aí, o Stepan, junto com o Nadinho, deu uma visão. Queria parabenizar nosso carnaval pelo pouco número de assaltos, a Liga, a Vila Isabel também, e ao mesmo tempo dizer que para mim é muito bom, né, quando a Vila Isabel ganha, porque aí eu que costumo dizer que luto e perco sendo Imperatriz Leopoldinense, mas torceria pela vereadora, que veio muito bonito, né? Mas quero parabenizar, né, o Nil da Tijuca, que reclamou este hoje, sempre faz parte, que sempre tem uma discussãozinha de carnaval. A cidade do samba foi criada, mas, André, eu só queria que nós
fizesse uma moção de repúdio a essas pessoas que são formadoras de opinião. O futebol é uma difusão. E você pega um jogador sem saber por que ele pratica o racismo. Com o salário que ganha, preocupado com uma foto, saindo dizendo que o outro é negro. E ele não é azulzinho, não, hein? Esse é um país de miscigenação. Eu olhei para ele, até mandei ver de novo e vi para ele. Não, ele tem um pezinho também, numa misturazinha. É vergonhoso. Isso fica registrado, o meu ato de repúdia num jogador de futebol que pratica um racismo, né? E eu queria também, Stepan, dizer que hoje nós estamos tendo uma nova segurança, que é o Exército na rua. Dizerem que invadiram, e eu só quero as minhas 7 armas, meus 7 fuzil, o restante a gente não sei o que eu faço, é meio brabo. Se os caras estão invadindo o Exército, imagina como é que a gente sai de casa, né? O cidadão que tem necessidade de viajar. Aquelas pessoas que moram na favela. Vem a eleição. Eu quero saber como é que eles vão fazer para entrar lá, André. Como é que eles vão fazer para dizer, não, temos que ter norma, temos que ter respeito com o cidadão. Quem mora na favela não é vagabundo, são trabalhadores. São trabalhadores. Aqui tem 2 legisladores que moram na favela. Não bebo, não fumo e não jogo. Agora, vou em todas as comunidades carentes, fui na Maré e fiquei barrada no meio do caminho, pela uma troca de tiro. Agora, e vi o mais triste, que é o desespero da cidade, das pessoas que estão caminhando. E hoje, Stepan, o mais grave, Cláudio Cavalcante, é que as pessoas já estão transitando num tiroteio muito grande. Num tiroteio, as pessoas estão andando como se fosse normal. Porra, onde nós estamos? Aonde nós queremos chegar? Eu não faço parte de uma comissão de direitos humanos, mas acho que eu deixei de visitar um funcionário meu que teve derrame porque eu não tive segurança para entrar. Então, eu quero deixar registrado esse meu ato de repúdio e dizer também que vem as eleições, André, quando a senhora, nobre vereadora, a senhora colocou, bem frisado, nós tínhamos discutido qual era a norma que nós devemos dar para autorizativo, e não, porque existe um projeto do Caiadinho que eu tinha feito um antes, que ficava autorizado a instalar em abrigo mapa da região da vizinhança, para você poder saber. O cara chegava no abrigo e ia saber, parava o carro dele e ia saber onde a rua era tal, você está entendendo? Até porque tem abrigo que são mal localizados, né? Tem abrigo que eles ficam na ponta da esquina e você não tem uma visão da saída dos carros. Mas, ao mesmo tempo, também quero parabenizar, depois de muita pancada, a 7 Rio, o coronel Marcos Paz, que pelo menos a 7 Rio funcionou, né? Teve uma atuação decente. O coronel Marcos Paz conseguiu, nessa luta que foi desde do Natal, né? Ano Novo, Carnaval e uma festa que foi feita gospel durante esse carnaval, esse meio termo, e o coronel Marcos Paz conseguiu fazer com que o transporte, né, o trânsito fluísse, dando segurança, houve pouco incidente. Isso tudo também tem que ser louvável. E, ao mesmo tempo, hoje quero deixar registrado que a SMTU, eu encontro o presidente da Comissão de Transporte, vereadora Sueli e vereador Jorge Babu. Eu tenho a mesma linha que é da Comissão de Saúde. A Comissão de Transporte não tem presidente, tem membros. A gente temos que discutir e dar o melhor para a cidade. Que hoje foi criado a subsecretaria que assumiu a SMTU. A SMTU voltou para a secretaria. Então, eu já estou fazendo um documento,
vou marcar uma reunião para que a gente saiba quais são as posições. Acabei de ouvir agora uns funcionários aqui fora reclamando e queria dizer para eles que vou chamar pessoas igual o companheiro que tem um pai no teto, que tem um trabalho bem feito, que vem para aqui para casa para ouvir, dar sugestões, que não é possível que um órgão igual a SMTU não tenha no poder hoje um funcionário, seja todo mundo indicado. Aí, eu pergunto para você, todo mundo indicado, Stepan? Não tem um funcionário que preste? Fica difícil de eu trabalhar. Vou perguntar ao presidente, vou marcar uma audiência, para ele me dizer, vereador Jorge Mauro, os funcionários não servem. Está todo mundo que está em cargos, são todos indicados. Pô, seria a mesma coisa que os vereadores aqui da casa dissessem assim, nós somos grandes vereadores, eu estou no meu 4º mandato e digo para você que eu agradeço a Deus de ter encontrado os funcionários dessa casa, porque nós todos vereadores temos aqui um funcionário da casa nos assessorando, para nos dar visão. E o Ivan, nosso presidente, está fazendo cada vez mais que os funcionários sejam representados, melhorando, mexendo aqui numa verbinha, plano de saúde, que eu acho pouco, não vai dar para pagar nada, mas é o que nós temos. Isso aí eu também não vou enganar, que com esse dinheiro não dá nem para pagar aquele plano de saúde vergonhoso, não é mais? O presidente não pode fazer mais, mas qualquer dia nós vamos votar uma medida que dê dignidade aos funcionários dessa casa. Eu já estou há 13 anos e os funcionários são os mesmos. São funcionários legislativos. No outro dia, eu esbarrei com um companheiro que teve a mulher com uma doença de um câncer que ele não pode tratar, não tem plano de saúde. Com esses 200 também não vai ter jeito. Aí ele senta aqui, todo dia eu vejo ele na casa, todos os dias nas sessões, com um problema familiar. Isso a gente tem que começar a ver. Não adianta jogar para a plateia. Eu nunca vi a funcionário nenhum pedir para votar em mim, funcionário nenhum dessa casa. Mas sou grato a todos os funcionários dessa casa, dos gabinetes indiferentes que criam um projeto, e ao presidente, que está cada dia mais tentando melhorar essa casa e dando dignidade a esses funcionários, porque são eles que nos dão essa dignidade, são eles que ensinam, que nos orientam para a gente continuar criando projetos que venham melhorar a cidade do Rio de Janeiro. Mas nenhum funcionário aqui tem 30 anos de idade. Nenhum funcionário tem 30 anos de idade. Hoje, a gente vê os funcionários aqui lutando, brigando, assessorando, e quando nós vereadores não vemos na casa, eles estão aqui. Então, eu quero, nessa início de ano que começa, que agora começou o ano, Stepan, e nós vamos precisar muito dos funcionários. Eu não posso dizer, o Júlio já foi assessor, meu amigo, conhece a minha postura. Eu nunca cheguei a funcionário nenhum dessa casa pedindo para votar em mim. É minha obrigação, o amparo que eles me dão, fazer com que sejam reconhecidos. E dizer que os assessores parlamentares que estejam dentro do gabinete, que sejam aqueles que nós estamos dentro do gabinete encostado, que não tem um funcionário dessa casa que não esteja trabalhando diariamente. Companheira, que é a assessora Jorge Babu, eu vejo ela aqui todo dia. Então, Brizola, a gente temos que começar a mudar, olhar para os funcionários dessa casa, olhar para coisas que nós estamos brigando. Vai ser um ano eleitoral. Já costumo dizer para você, eu não sou candidato a nada, graças a Deus, né? Eu vou continuar vereador, mas vou ter a certeza que o senhor será eleito pelo seu trabalho, sua postura que vem tendo aqui na casa, mas nós precisamos mudar. Racismo, hoje no Brasil,
É inadmissível. Mas existe. Existe. Existe, as pessoas ficam maquiando. Se o Jorge Mauro vai na favela, ele vai lá, aí estampam no jornal que ele era amigo do Bem-te-Vi. Que é amigo de Bem-te-Vi? Não tem nem curioso, não tem passarinho nenhum dentro de casa. O nobre vereador Jorge Mauro me concede um pequeno à parte? Consigo. Só no sentido Vereador Brizola, de enriquecer... vereador Brizola, o momento não é oportuno para a parte. Então, logo o vereador Jorge Mauro conclua a sua fala, né, que já o tempo já ultrapassou, Vossa Excelência terá a palavra pela ordem. Tá bom, vereador? Obrigado, presidente. Então, concluindo, eu só queria que nós, vereadores, primeiro olhássemos para nossos funcionários da casa, que estão aqui defendendo, não tem ninguém mais de 30 anos. Segundo, que nós nos respeitássemos e a gente, já que vamos travar uma batalha política, não jogasse para a plateia. A população vai precisar de legisladores tratando do município, né? Não fazendo políticas de interesse próprio. E que, Brizola, eu vou dizer uma frase sua que eu me lembro que há 20 anos atrás, 25, eu fui em Petrópolis e escutei um dos maiores líderes e que tem o maior respeito pelo negro e pelo menos favorecido, e todos nós, vai do César Maia, Marcelo Alencar, todos aqueles que aprenderam a ter um respeito pelo cidadão de bem e pelos menos carentes, aprenderam com o seu avô, aprenderam com o Brizola. Eu me lembro que garoto ainda, com Harold de Oliveira, fazendo política, eu como cabo eleitoral, eu fui em Petrópolis e a praça estava lotada, que agora só se assiste o político financeiramente. Eles dizem que os vereadores não querem trabalhar, mas eles não querem ouvir a sua proposta de trabalho. Querem ser locopletados de alguma maneira, com churrasco, com sorvete, com camiseta, com bolinha, com serviço. Não quer um serviço igual o Presto Companheiro, que vai visitar os hospitais. Ninguém sabe quais são as leis que nós votamos. Eu tenho várias leis, sou autor da lei da creche na comunidade. Então eu ouvi do seu avô, eu garoto ainda, garoto não, já tinha 30 anos, e eu vi quando ele falava, nós temos que ouvir, mas a população tem que ser enérgica, porque nós sabemos que o poder público, que a segurança é fundamental, mas se nós começarmos a olhar que o racismo e que o trabalhador tem que ser respeitado, nós temos que respeitar primeiro os funcionários dessa casa, para pensar em respeitar lá fora, respeitar o companheiro de bancada. Isso nós vamos começar a ter que fazer agora. Fico envergonhado quando eu vejo o companheiro sentado aqui com uma esposa com câncer, lutando dia a dia, e eu vou perto dele, olho para ele, vou ali, e ninguém sabe o sofrimento dele, porque ele não rouba, porque ele está aí, trabalhando para poder ver a esposa dele. E qual é o apoio que nós podemos dar? O Ivan vem fazendo, melhorando cada dia mais a casa, Ivan. Mas eu acho que chegou a hora da gente mudar. A política tem que ser mais uma política comunitária. O racismo não pode imperar. O racismo hoje é financeiro, Cláudio Cavalcante. É de poder. E fico envergonhado quando você tem o poder da mídia e ele vai para a televisão dizer que passou a mão no outro jogador, aí o cara vai para Ministério Público para reclamar de uma coisa que se diz que dá prisão. E por que o cara não saiu preso? Agora, se fosse um vereador, estava estampado em jornal inteiro. Vereador reclamou. Vereador, e eu fico feliz de ter como companheiro um presidente enérgico, um Cláudio Cavalcante, que é uma história, é uma lenda. É uma lenda. Quem viu o Irmão Coragem, que as novelas eram novelas decentes. Hoje eu tenho que me divergir, aí eu vou tomar uma pancadinha, de repente, da Globo, Stepan. Sabe por quê? Porque hoje você tem que tirar sua filha menor. O normal hoje é homem com homem, mulher com mulher, e vai embora.
O que eu vou fazer? O normal é esse. Agora, nós que estamos jovens, a juventude, o que eu vou dizer para o meu filho que é normal? Eu quero ensinar meu filho. Como é que as escolas hoje não reprovam mais? A escola não reprova. E como é que você vai disputar o mercado de trabalho? Então, eu venho aqui para dizer para a Andréia que um projeto meu, o Carlos Caiado apresentou um projeto, eu apresentei o mesmo. O meu é autorizativo, o dele não, obriga. Então, eu acho que tem que ter aqui, Ivan, uma norma que diz qual é o projeto. Eu só quero instalar nos abrigos o mapa das cidades. Ele quer a mesma coisa, só que o meu é autorizativo e o dele obriga. O projeto é igual. Como é que fica? Então, para não me alongar, eu não sei até quando eu tenho meu mandato, mas graças a Deus, enquanto eu tiver meu mandato, eu agradeço a todos os funcionários, desde o zelador dessa casa, os contratados, funcionários que estão aqui dentro, os assessores parlamentares, os funcionários que às vezes deixam, igual a funcionária que nós temos aqui, que era funcionária da Lucinha, que hoje a filha dela se encontra também com câncer, e ela não pode estar aqui trabalhando, e o companheiro que está aí trabalhando, porque tem a esposa doente também, mas está aqui todos os dias, aí a gente abre aqui uma sessão, vim para cá, com a pressão alta, indignado pelo racismo, aprendi com o seu avô a defender a população. Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu não faço média, se eu gosto, se eu não gosto, estou pouco lixando. Já passei da idade de ficar dando beijinho. Até quando eu peço voto, se a criança estiver suja, eu não garro no colo para dar beijinho, que a mãe tem que limpar e zelar pelaquela criança. Não vejo por que não tiram essas crianças que existem no sinal, jogando bolinha, igual na novela apareceu aí, marabarismo. Hoje você vê cada um numa carcaça. Se for mulher, eles obrigam a dar um dinheiro. Isso aí é para a nobre companheira Lília Sá, que trata disso. Eu acho que tem que tirar essas crianças da rua. Agora, cobro uma ação da Secretaria de Educação. Como é que pode, hoje, não se poder reprovar uma criança em fase de alfabetização? Isso é um absurdo. E aonde está o valor de uma escola a R$600, se a faculdade é 700? Então, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, pessoal que faz o jornal comunitário, que para mim é muito grande, eu poucas vezes, de vez em quando eles me pegam, né? Eu estava na Imperatriz, aí me deram uma notinha, me botaram no extra do lado da Luciana de Mendes. Mas meu negócio não é rock. A companheira está dizendo que tem um projeto, Lóvia, que é o Guia Mirim, que virou Bupan. Eu também tenho um projeto que criava, né? Eu também tenho um projeto de lei. Isso aqui é bom, que a gente está criando um projeto junto. O meu projeto também, que é lei, que dava emprego para guia turístico mirim, né? Que o PAN vem aí. Mas eu não sei nem como é que vai ficar isso. Mas eu queria encerrar minha fala, agradecer ao companheiro, meu nome, Rogério Bittar. Vou precisar do que está sendo feito no estado de licitação, para mim poder continuar, junto com o vereador Jorge Babu, com a vereadora Sueli, implementar pelo menos um programa único entre Estado e município para dizer o que nós queremos de transporte para a cidade do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, ele faz parte do Estado, né? É um negócio engraçado, né? Então, obrigado, senhor presidente, funcionários que fazem essa casa a andar dia a dia, pessoal da imprensa comunitária, pessoal que escreve, a imprensa falada, e fica sempre uma frase, um registro.
a felicidade de ter conhecido um líder igual foi o Brizola, que eu vi os discursos. Dizer também que algumas coisas, às vezes as pessoas dizem, Jorge Mauro fala do Brizola, falo, mas sigo muito César, pelo menos César Maia, meu líder do governo. Ele é de dizer sim e não. Hoje eu não sou um vereador contemplado com nada, mas sou um vereador que em tudo aquilo que for melhorar a cidade, ele pode contar com o meu voto, porque geralmente os que vão sair para assumir ou indicar Cláudio Cavalcante, talvez fossem aqueles que não lutaram durante os 2 mandatos dele ou 3, para poder fazer com que ele governasse a cidade. E essa foi a minha postura. E pago hoje por tudo aquilo que eu fiz e tenho que ficar pechichando ao líder do governo, quando as pessoas que estão no poder e de indicação, porque não tem governo, nem legitimidade, não foram indicados, ainda fazem graça com a nossa cara, em demorar a atender, em dizer qual é a política que eles querem fazer para adotar o transporte da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Brizola Neto, líder do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, viemos à tribuna até, na verdade, para ilustrar um pouco o que falou aqui o nosso nobre colega vereador Jorge Mauro. A questão do racismo no Brasil é uma questão que é muito mal discutida e muito mal enfocada no nosso país. Disse que o Brasil é um país onde as raças vivem em harmonia, disse que no Brasil o racismo não existe. O que há no Brasil é o pior tipo de racismo. É o racismo disfarçado, o racismo da hipocrisia, que se traduzem quando a gente observa alguns dados do nosso país que mostram a realidade do negro no nosso Brasil. Apenas 3% dos universitários brasileiros são negros. Mais de 80% da população carcerária brasileira é formada por afrodescendentes. E se nós formos ver a posição dos afrodescendentes nas classes sociais brasileiras, nós vamos ver que quase a totalidade dos afrodescendentes estão situados nas classes C, D e E do nosso país. Fruto de um processo que não foi completado no nosso Brasil. Aqui o Brasil aboliu a escravatura, mas ela não deu as condições para que esses negros entrassem de verdade na sociedade brasileira. Entrassem com educação, entrassem com emprego, entrassem, enfim, com dignidade. O vereador Jorge Mauro falou da atuação de Leonel Brizola, tanto em relação à questão do negro, quanto em relação à questão da educação. Eu estou convencido, e pelo que eu escuto no rádio, na televisão, nos meios de comunicação, nos meios políticos, hoje parece que todo mundo também está convencido de que a educação e a escola é o único caminho que a gente tem para superar essas desigualdades, para a gente superar essa tremenda desigualdade que existe hoje no Brasil em relação à população negra. E aí nunca é demais a gente lembrar que Leonel Brizola, quando foi governador aqui desse estado, tanto se preocupou com isso, que fez o seu principal programa de governo, um programa especial de educação, denominado CIEPS. E nessas escolas, as escolas dos Centros Integrados de Educação Pública, ali se garantia aos jovens negros e brancos também das periferias, as mesmas condições de desenvolvimento que usufruem os jovens brancos de classe média e das classes mais abastadas da nossa cidade. Infelizmente, a falta de visão e de compromisso dos governantes, e eu incluo nessa lista, vereador Jorge Mauro, o ilustre prefeito César Maia, que infelizmente veio do PDT, mas parece não compreender a grandeza do programa do CIEPS. Existem 102 CIEPs municipalizados nessa cidade, 102 CIEPs que deveriam ser cuidados pela Prefeitura Municipal e que estão abandonados. Abandonaram o turno integral, abandonaram todas as atividades que o CIEP proporcionava, como as atividades culturais e esportivas, e vem com a enganação das vilas olímpicas. Substituir CIEP por Vila Olímpica é um tiro na educação, e eu já fiz esse pronunciamento aqui.
A Vila Olímpica ela é muito importante para desenvolver os futuros atletas. Agora, querer substituir o espaço da escola, querer substituir uma escola de turno integral, que garante o amplo desenvolvimento, por uma Vila Olímpica, que garante, no máximo, a formação precária de um atleta, é um grande equívoco. E isso vindo do prefeito César Maia, alguém que na sua campanha botou no comercial da televisão, que teve a honra de ser secretário de Fazenda de Leonel Brizola, ele mostra que tem um grande desrespeito, se não, pelo menos, não soube aprender as lições com grandes mestres, ao ignorar completamente, ter à sua disposição 102 escolas já prontas, construídas, para implementar o turno integral, que garantia a educação de qualidade para pelo menos 102 mil crianças cariocas, e o prefeito joga isso na latrina, faz dos CIEPs escolas ordinárias, como são as escolas da rede oficial, escolas que não têm uma merenda de qualidade, escolas que às vezes não garante para o aluno sequer 2 horas diárias de aula. Essa escola que não prepara ninguém, está condenando o jovem brasileiro, principalmente o jovem pobre, negro da periferia, ao invés de ir para o mercado de trabalho, está condenando esse jovem à penitenciária e aos cemitérios. Eu acho que esse é um retrato da realidade brasileira. O racismo que hoje ocorre na sociedade brasileira é algo que é disfarçado e que tem a conivência dos nossos governantes, que não se preocupam em solucionar essa questão, que só pode ser solucionada através da educação pública e de qualidade. Enquanto tivermos governos neoliberais que tratam a educação, que é uma coisa pública, como coisa privada, nós vamos terminar indo para a privada mesmo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores e senhores vereadores. Tramitação especial, regime de urgência em discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1 de 2005. De autoriza o senhor vereador Jorge Mauro. De autoriza o Poder Executivo a criar bairro de Santa Margarida pela subdivisão do bairro de Cosmos, área da P5, 18ª RA. Matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Vereadores ausentes, compareçam. Terminais liberados. Oh, não, não.
Estou votando e vou encerrar a votação. Hein? Vou encerrar a votação. Vereador Jerominho. Vereador Aloysio, Argemiro, Caiado, Brazão, Dionísio, doutor Adilson, doutor Jairinho, Edson Santos, Eliomar, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, Jorge Babu, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Nadinho, Renato Moura, Rosa, Ferraz, Sueli, Verônica Costa. Vou encerrar. Presentes, votando 24 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2204-2004, autoriza o vereador Cláudio Cavalcante. Autoriza o Poder Executivo a permitir permanência de cães no local conhecido como Praia do Diabo, no Arpoador, e dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Jorge Felipe. Não é isso? É o Sâmia. Vereador Jerominho. Vereador Jerominho, emitir parecer pela Comissão de Justiça. A veto. Rejeição. Rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças. Vereadora Andréa Gouveia. Pela Comissão de Finanças. Presidente, pela rejeição ao veto, porque esse projeto não cria despesas nenhuma para a Prefeitura, embora no mérito, na questão constitucional, ele é autorizativo, ele não deveria vingar. Mas a decisão pela Comissão de Finanças é contra o veto. Parecer pela rejeição ao veto. Comissão de Mérito. Vereador Rogério Bittar, pela Comissão de Mérito. Rejeição, manutenção ao veto. Pela rejeição do veto, presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadoras e vereadores ausentes compareçam.
Senhoras e senhores vereadores, Aloysio, Freitas, André Gouveia, Argemiro, Aspásia, Brizola, Caiado, Bolsonaro, Brazão, Dionísio, Toradilson, Jairinho, Edson Santos, Eliomar, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, Jorge Babu, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Ferraz, Sueli, Verônica Costa, Silvia Pontes. Vereador Aloysio, vereador Andréa, Argemiro, Brizola, Brazão, Dionísio, Toradilson, Jairinho, Edson Santos, Eliomar, Guzmão, Guaraná, João Cabral, Jorge Babu, Luiz Ramos, Rosa, Rubens, Ferraz, Sueli, Verônica, Silvia Pontes. Vou encerrar. Presentes e votando 25 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Você não perde. Você não acaba perdendo. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1718-A, 2003. Autoriza o vereador Marcelino da Almeida. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. Pendente de pareceres. De parecer. Pela Comissão de Finanças, vereador André Gouveia Vieira. Rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Encerrada a discussão, palavra pela ordem, vereador Cláudio Cavalcante. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, colegas. A minha presença nessas sessões, não só meu comparecimento, é uma coisa sabida por todos. Como há relativamente pouco tempo eu fui submetido a uma intervenção cirúrgica,
e eu não estou me sentindo muito bem, eu gostaria de pedir licença para sair e abandonar a sessão. Obrigado. A matéria está em votação. Vereador Cláudio, está precisando de atendimento médico, não? Está bem? A matéria está em votação. Vamos votar. Terminais liberados. sabia que ele não ia querer. É, mas eu imaginei isso, né? Ele ficou feliz também, você falou.
fosse umas 4h30, não dava ele vir me buscar. Para ele ficar aqui, porque aqui tanto pode ir, como vai hoje, até 18h30, como pode cair a sessão e 4h30, a hora de se cair a sessão, caiu, acabou, entendeu? Mas quando tem, como está tendo hoje, vai até mais tarde. Muito, que isso. Amor. Beijinho. Vou encerrar. Zé Carlos. Zé. Presente se votando 22 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. E, em vista de ser a terceira matéria sem quórum para apreciação, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, por solicitação da digníssima vereadora Aspásia Camargo, comunica que hoje, a partir das 17h30, haverá vigília pelo fim da violência contra as mulheres, reivindicando ainda que o projeto de lei apresentado junto à Câmara Federal, que apresenta uma estrutura específica e inovadora para prevenir e coibir a violência contra as mulheres, seja o mais rápido apreciado por aquela Casa Legislativa. Então, a vereadora Aspásia está comunicando de que hoje haverá vigília aqui nas escadarias da Câmara pelo fim da violência contra as mulheres. E que os homens, segundo a nossa queridíssima vereadora, serão muito bem-vindos. Por solicitação também da vereadora Lilian Sá, né, também comunicando esta vigília. Comunico que hoje, às 18h30, haverá a solenidade em homenagem ao Dia do Maçom, requerimento do vereador Luiz Humberto, e que amanhã, a partir das 10h, haverá a solenidade comemorativa do Dia Internacional da Mulher, por requerimento da nobre vereadora Lilian Sá. Convoco sessão ordinária para amanhã, às 14h, dando continuidade à ordem do dia semanal. Está encerrada a sessão.